Oi, gente, tudo bem com vocês aí? Mais uma vez uma aula com a Prof. Giz e hoje nós vamos estudar mínimo múltiplo comum, ou conhecido MMC. Antes de falarmos de mínimo múltiplo comum, é necessário nós lembrarmos o que são múltiplos. É isso mesmo, você que já pensou que múltiplo está relacionado ao resultado de uma multiplicação, parabéns! Quando eu penso em múltiplo, por exemplo, se eu falar para vocês quais são os múltiplos do número 8, o que você vai pensar? Você vai pensar na tabuada do número 8. Então, os múltiplos de 8 são 0. Então, múltiplo, você lembra aí, sempre começa no 0, tá? Não se esqueçam disso. 0, 8, 16, 24, 32. Mas até onde eu vou nos múltiplos? Outra coisa que você deve lembrar, os múltiplos começam no 0 e eles são infinitos. Portanto, como eles são infinitos, eu represento com 3 pontos aqui, o infinito. Então aqui eu listei para vocês os múltiplos de 8, lembrando da tabuada do 8. Bom, então agora que você lembrou que são múltiplos, vamos falar então do MMC. Só que para eu calcular o MMC, como você já sabe, eu preciso de pelo menos 2 números. Então, vamos fazer agora o MMC de, por exemplo, 4 e 6. Bom, agora que você relembrou o que são múltiplos, nós vamos então realizar o cálculo do MMC. Lembrando que quando eu faço o cálculo do MMC, eu tenho duas maneiras para fazer isso. Eu tenho o método convencional e eu tenho o processo prático. O método convencional serve para aqueles que estão iniciando o cálculo do MMC, ok? Então vamos calcular agora qual é o MMC entre os números 4 e 6, pelo método convencional. Então a primeira coisa a se fazer pelo método convencional é encontrar quais são os múltiplos do número 4 e depois encontrar quais são os múltiplos do número 6, tá? Então os múltiplos do número 4, como você se lembra, começa no 0, 0, 4 e eu continuo a tabuada do 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Mas como eu vou saber onde eu paro? Deixa ali e vamos para os múltiplos de 6. Também começa no 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Bom, o que eu devo observar? Eu já consigo encontrar um múltiplo comum, ou seja, um múltiplo que é do 4 e do 6 ao mesmo tempo? Então, se eu consigo encontrar, eu já tenho os múltiplos comuns. Quais são os múltiplos comuns, então? Bom, tem 0 aqui, tem 0 aqui. Então, o 0 é um múltiplo comum. Depois, nós temos o 12. 12 é múltiplo comum de 4 e 6. E depois, nós temos o 24, que também é múltiplo comum dos dois. Então, como eu já encontrei 3 múltiplos comuns, eu já posso fechar a minha chave aqui e indicar que eles são infinitos. E os múltiplos comuns também são infinitos. Como você percebeu, os múltiplos comuns, eles são 0, 12, 24, o próximo seria 36, depois 48, que seriam os múltiplos do 12, tá? Bom, mas voltando ao nosso cálculo do MMC. Listei os múltiplos de 4, listei os múltiplos de 6, encontrei quais são os múltiplos comuns. Você sabe o que eu devo fazer agora? Eu devo olhar nos múltiplos comuns aquele que é o menor, porque eu estou procurando o mínimo múltiplo comum. Dentre os múltiplos comuns de 4 e 6, o menor é o 12. Então, porque o 0 nós não contamos como resultado de MMC. Então, o menor deles, daqueles que se repete, é o 12. Então, MMC de 4 e 6, a resposta é 12. Ok? Então, esse foi o cálculo do MMC pelo método convencional. Agora, vamos para o processo prático. Para você fazer aqui pelo processo prático, você deve se relembrar dos números primos. O que são números primos mesmo? São aqueles números que têm apenas 2 divisores, que são o 1 e ele mesmo.
Então, eu sempre vou seguir, para fazer o processo prático, utilizar a sequência dos números primos. Então, eu vou fazer assim, coloco 4, 6 e faço essa bainha. Então, aqui, nesse lado direito dessa linha, eu só escrevo aqueles números que são primos, que são divisores de 4 e 6. Então, o primeiro número primo que divide o 4 ou divide o 6 é o 2. Então, eu faço assim, 4 dividido por 2 resulta em 2. E 6 dividido em 2 dá 3, ok? Bom, agora, continuando a sequência dos números primos, eu posso ou colocar 2 de novo, porque é divisor de 2, ou eu posso ir para o 3, mas vamos procurar ir numa sequência, tá? Então, agora eu coloco 2 de novo, 2 dividido por 2, 1, 3 dividido por 2, não dá para dividir, não dá o número inteiro. Como não dá para dividir, eu vou abaixar o 3. Agora, então, vocês viram que o 2 eu já dividi, não dá mais para dividir. Qual é o próximo número primo na sequência? Seria o 3. Então, o 2 aqui eu já terminei, eu abaixo esse 1. 3 dividido por 3 dá 1, ok? Então, a partir do momento que eu chego aqui no 1, eu já posso parar, eu já tenho o resultado do MMC. Mas como eu encontro o resultado agora? Eu faço a multiplicação dos números encontrados aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Que foi o mesmo resultado que eu encontrei fazendo o método convencional. Ok? Vamos fazer então mais um exemplo. Então vamos agora para o segundo exemplo do dia, sobre MMC. Então vamos calcular agora qual é o MMC de 15 e 20 pelo processo convencional, o método convencional. Você se lembra o que eu devo fazer? Primeiro eu encontro quais são os múltiplos do 15, né? E depois eu vou encontrar quais são os múltiplos do 20. Então, os múltiplos de 15 são 0. Lembre-se que sempre começa no 0. 0, 15, 30, 45. Depois vem o 60, depois vem o 75. Depois vem o 90, depois vem o 105. Bom, vou parar por aqui, vou ver se eu já consigo encontrar aqui embaixo. Caso eu não consiga, eu continuo aqui. Nós temos o de 20, 0, 20, 40, 60, depois eu tenho 80, depois eu tenho 100, depois eu tenho 120. Ah, já encontramos o múltiplo comum, não foi? Qual foi o múltiplo comum que eu tenho entre o 15 e o 20? Então, um dos múltiplos comuns é 0, que toda vez o 0 vai ser múltiplo comum de todos os números. E qual é o outro múltiplo comum? Olha que eu encontrei aqui, o 60. E você já sabe qual seria o próximo múltiplo comum? É isso mesmo, para quem falou que seria o 120, acertou. Olha aqui, se eu colocar mais um número aqui nos múltiplos de 15, ó, 105, 120. E ó, os dois também ficaram múltiplos comuns. Então, aqui eu sempre represento o infinito por 3 pontos, não posso esquecer disso, tá? E agora que eu tenho, então, quais são os múltiplos comuns entre 15 e 20, eu devo olhar agora qual deles é o menor. Não se esqueçam que tem que excluir o 0, tá? 0 nunca é a resposta de MMC. Então, agora, entre os 60 e 120, que são dois múltiplos comuns, eu pego o menor. Então, a resposta aqui seria 60, ok? Então, agora nós vamos para o processo prático dos MMC de 15 e 20. Então, vamos colocar lá 15 e 20. Lembrando que aqui eu só posso utilizar números primos. E o primeiro número primo que divide o 15 ou 20 é o 2, né? Então, se eu pegar 15 e dividir por 2, eu não vou ter uma divisão exata. Logo, eu abaixo o 15. Mas se eu pegar 20, eu consigo dividir 20 por 2, que vai dar 10. E agora, qual o próximo número primo que dá para dividir o 15 ou 10? Seria o 2 de novo, porque eu sei que 10 dividido por 2 é 5 e o 15 eu abaixo. Mas você deve estar se perguntando, eu já não poderia ter começado por 5? Poderia, só que para nós não se perdermos, vamos sempre numa sequência crescente dos números primos, ok?
Então agora o próximo número primo que consegue dividir pelo menos um dos dois é o 3. 15 dividido por 3 dá 5 e esse aqui o abaixo, já que ele não dá uma divisão exata. E por último, nós chegamos em 5. 5 é um número primo, logo o único que divide ele é o próprio 5. Então eu tenho 1 e 1. Aí toda vez que eu chego aqui no processo prático em 1, quer dizer que eu acabei. E aí basta fazer o que mesmo? Fazer a multiplicação dos números que eu encontrei aqui. Então eu faço 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 3 são 12. 12 vezes 5 são 60, que é o que nós havíamos encontrado no método convencional. Bom, eu espero que você tenha entendido pelo menos um dos dois métodos, convencional ou processo prático, e treine aí na sua casa agora, abra o seu caderno e faça vários exemplos, ok? Bom, então a nossa aula de hoje foi sobre mínimo múltiplo comum, ou o famoso MMC. Se você gostou dessa aula, dê um like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo!